Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento que eu considero histórico, limitou a extensão do chamado foro, o nome inclusive, foro privilegiado, como foi apelidado, é mais adequado do que o nome pomposo que está na Constituição, de foro por prerrogativa de função, porque ele se tornou, lamentavelmente no Brasil, de fato isso, um instituto que privilegia a impunidade. Pois bem, essa semana o Supremo Tribunal Federal, num julgamento que, repito, considero histórico, modulou os efeitos do foro, em especial para membros do Congresso Nacional. É importante aqui resgatar um pouco da história da tramitação desse tema pelo Congresso Nacional. Aliás, senhor presidente, o fato desta questão, eu considero inapropriado esta questão ter sido resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, porque essa era uma questão típica do Parlamento. E o Parlamento teve a sua chance de resolução da questão. Nunca é demais lembrar que há exatos um ano, no mês de maio de 2017, nós aprovamos neste plenário, por unanimidade, com o voto favorável de 75 senadores, a proposta de emenda constitucional número 10 de 2013, que coube a mim, que o primeiro signatário é o senador Álvaro Dias, e coube a mim relatá-la. A proposta de emenda constitucional foi aprovada por unanimidade e seguiu para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados hoje pode adequadamente dizer que não pode fazer tramitar nenhuma proposta de emenda constitucional em decorrência do disposto no artigo 60 da Constituição, e um dos entes federados está sob intervenção, no caso do Rio de Janeiro, e a própria Constituição impedir proposta de emenda constitucional de tramitar. É verdade. Mas nunca é demais lembrar, também, e é verdade, que a PEC 10 foi aprovada em maio, seguiu imediatamente para a Câmara dos Deputados. E a intervenção no Estado do Rio de Janeiro só veio ocorrer no mês de fevereiro, março deste ano. Ou seja, durante quase um ano, na Câmara dos Deputados, o senhor presidente da Câmara e os líderes partidários sequer designaram os membros da comissão especial para averiguar, para analisar, melhor dizendo, a proposta de emenda constitucional que nós aprovamos aqui no Senado. Há quase um ano, a proposta de emenda constitucional ficou parada lá na Câmara dos Deputados. Logo, há de saudar a decisão do Supremo Tribunal Federal, para que fique claro que na política, como não existe espaço vazio, o judiciário acaba tomando atitudes quando os agentes políticos, e no caso o Congresso Nacional, não toma. Este é um caso típico. Nós poderíamos já ter aprovado no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado para todas as autoridades. E não receber somente uma proposta, receber somente uma interpretação do Supremo que modula os efeitos do foro somente para as senhoras e senhores congressistas. Nunca é demais lembrar o dado astronômico dos números, senador Paim. São 38 mil autoridades, segundo a Constituição, que têm acesso à prerrogativa do foro por prerrogativa de função. Em alguns estados, é o caso, por exemplo, da Bahia, do Piauí, e, se eu não me engano, do Maranhão, ou melhor, se eu não me engano, do Pará, o foro privilegiado é estendido até, pasmem os senhores, para vereadores e vice-prefeitos. Totaliza, em todos os nossos ordenamentos constitucionais, na nossa Constituição e nas Constituições estaduais, 54 mil autoridades com foro por prerrogativa de função. O que o Supremo Tribunal defendeu foi a modulação dos efeitos. Isso não significa que os que cometerem crimes nos exercícios do mandato congressual responderão na primeira instância ou responderão como qualquer outro cidadão. Esses continuam protegidos pelo foro privilegiado. O que o Supremo Tribunal Federal definiu foi a moderação dos efeitos do foro para aqueles congressistas que cometeram crimes, para os crimes cometidos anterior ao exercício do mandato. Hoje, há uma convicção na sociedade brasileira, pesquisa recente aponta que 70% dos brasileiros são contra
o Instituto do Foro Privilegiado. Não é à toa, eu repito, esta denominação de privilegiado não é à toa, porque tem servido para isso, como um instituto para privilegiar alguns e acobertá-los com o manto da impunidade. Para ter uma ideia, é importante destacar que um levantamento feito em 2007 pela Associação de Magistrados Brasileiros apontou que da promulgação da Constituição de 1988 até maio de 2006, ou seja, quase 20 anos de vigência da Constituição, nenhuma autoridade havia sido condenada no Supremo Tribunal Federal em 130 ações penais ajuizadas. No Superior Tribunal de Justiça, o dado é igualmente absurdo. Num total de 333 processos, resultaram na condenação no STJ de 5. Ou seja, o número absurdo de julgamento num intervalo de 20 anos de 1,5% no Superior Tribunal de Justiça. No mesmo período, a revista Congresso em Foco levantou que mais de 500 parlamentares foram investigados no Supremo Tribunal Federal. E a primeira condenação ocorreu apenas em 2010. Ou seja, em 124 anos da existência da nossa Suprema Corte, do nosso Supremo Tribunal Federal, somente tivemos uma condenação de alguém com foro de prerrogativa de função. De lá para cá, apenas 16 congressistas que estavam no exercício do mandato foram condenados por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos. Apenas em 2013, o primeiro congressista em exercício do mandato desde 1988 foi preso por ordem da Suprema Corte. Esses dados alarmantes, senhor presidente, são motivo de desgaste para as instituições, de enfraquecimento. O fato do Congresso Nacional não ter resolvido a pendência sobre o foro, mesmo após o plenário desse Senado ter aprovado por unanimidade, é um fato que descredibiliza o Congresso Nacional. O senhor presidente da Câmara resolveu montar agora a comissão especial. Obviamente que a proposta de emenda constitucional sequer poderá ser levada ao plenário agora, nesse período, por força da própria Constituição e do fato, repito, de ter uma intervenção no Estado Federado. Mas ele montou agora, e esse é um tipo de procedimento, senhor presidente, que fica inadequado para os homens públicos, fica feio para os homens públicos. Passa um ano, não instala a comissão especial para extinguir com o foro privilegiado, com a proposta de emenda constitucional lá parada. Passa um ano. Depois que o Supremo Tribunal Federal resolve, numa espécie de tentativa de retaliação, ou correndo atrás, resolve busca instalar a comissão especial. Senhor presidente, tudo isso nós já sabemos das limitações e do que representa o foro privilegiado. Eu venho aqui à tribuna do Senado para anunciar uma iniciativa que estarei apresentando no dia de hoje. No dia de hoje estarei apresentando um projeto de decreto legislativo para que os cidadãos brasileiros, nas eleições desse ano, através do plebiscito, decidam se querem a continuação do Instituto do Foro Privilegiado no Brasil ou não. Eu acho mais adequado, ao invés de aguardarmos a tramitação da proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados, que está funcionando ao bel prazer da vontade do senhor presidente da Câmara dos Deputados, que, ora, instala a comissão logo após somente ter tido o julgamento do Supremo Tribunal Federal. E, mesmo assim, por força da própria Constituição, não poderá, pelo menos até o final do ano, essa proposta de emenda constitucional ser votada. Considero mais adequado, senador Paulo Paim,
utilizarmos os instrumentos que a Constituição nos dá do exercício da democracia direta. O senhor, senador Paulo Paim, constituinte que foi, outorgou para nós, ou melhor, promulgou para nós, entregou para os brasileiros a Constituição mais avançada e democrática da nossa história. Ao entregar essa Constituição, fundou em nosso país um regime de democracia semidireta, participativa. Nenhuma das nossas constituições anteriores dizia que o poder pode ser exercido diretamente pelo povo. Essa Constituição disse isso no parágrafo único do seu artigo 1º e remeteu às formas do exercício direto do poder pelo povo no artigo 14 da Constituição. A iniciativa popular de lei, que já foi utilizada por esse Congresso, o referendo, que já foi utilizado pelo povo brasileiro, e o plebiscito, que também já foi utilizado. Nós, nesses 30 anos de Constituição, utilizamos poucos, convidamos poucos, convocamos muito pouco o povo brasileiro a exercer o direito à democracia direta. Façamos isso esse ano. Utilizemos isso com o tema do foro privilegiado. Vamos para as urnas, não teremos dificuldades para isso. O cidadão, ao eleger presidente, governador, senadores, 2 senadores, deputado federal, deputado estadual, terá na urna eletrônica mais uma quisitação. Você é a favor? Você concorda ou não com a continuação com o Instituto do Foro por Prerrogativa de Função no Brasil? E o povo decidirá. Não fiquemos mais a esperar o Supremo Tribunal Federal fazer julgamentos de modulação de efeitos e aí aplicar uma fórmula de modulação de efeitos para congressistas que manda para a primeira instância aqueles que cometeram crimes fora do exercício do mandato, mas mantém o foro privilegiado para os congressistas no exercício do mandato e para aqueles que cometeram crimes no exercício do mandato. Não fiquemos à mercê e à disposição de um instituto, de uma resolução que acaba mantendo o foro privilegiado para membros do Ministério Público, membros do Judiciário, membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, governadores, prefeitos, vereadores. Não é adequado e não é justo extinguir ou limitar para uns e não extinguir o foro privilegiado para todos, para todos. Remaneça somente ao presidente da República, aos chefes dos poderes, e assim fique. Mas essa decisão não pode mais, não é adequado a essa altura, aguardarmos para o ano que vem que a Câmara dos Deputados, ao bel prazer de uma nova legislatura, aprecie uma proposta de emenda constitucional para encerrar o não foro privilegiado. É chegado o momento do Congresso Nacional ter coragem. Nós podemos fazer isso por plebiscito. O projeto de decreto legislativo pode ser apreciado nessa semana. Na semana seguinte, esse projeto de decreto legislativo pode ser aprovado pelo plenário dessa casa, segue para a Câmara aprova o projeto de decreto legislativo e, repita, um projeto de decreto legislativo não se submete à sanção presidencial. O Tribunal Superior Eleitoral incluirá isso nas urnas da eleição deste ano, o povo decide e se acaba o foro privilegiado no Brasil. É esta a proposta que estamos fazendo, apresentando a partir desse projeto de decreto legislativo, para que nós não fiquemos mais à mercê de proposta de emenda constitucional, não fiquemos à mercê de julgamentos. Façamos o exercício da soberania popular, do sufrágio da soberania popular através do voto. E façamos isso já de imediato nas eleições deste ano. Então, senhor presidente, quero anunciar dessa tribuna que estarei protocolando no dia de hoje. Mais tarde teremos o número desse projeto de decreto legislativo e convido os colegas congressistas a debater, os colegas senadores e senadoras, a debatermos essa proposta e ousarmos, tomarmos a decisão mais ousada e arrojada sobre o foro privilegiado, não ficar à mercê ou refém de qualquer tipo de decisão. Encerremos essa polêmica sobre o foro da melhor forma que uma polêmica pode ser encerrada, decidida soberanamente pelo povo brasileiro nas urnas. E assim, sob a consulta do povo brasileiro, em seguida,
o Congresso Nacional e as instituições apenas ratificariam, o que eu tenho certeza que vai ser a decisão da ampla maioria dos brasileiros, se assim for a vontade do Congresso decidir, nas eleições, optar pelo fim desse instituto em nosso país. Então, senhor presidente, o projeto de decreto legislativo será apresentado e eu aguardo, quanto antes, a manifestação da nossa Casa, do Senado Federal e do Congresso Nacional para que o povo possa decidir sobre o fim do foro privilegiado ainda nas eleições desse ano.